Nesse vídeo eu vou te ensinar a montar uma carteira de investimento capaz de te dar dinheiro mesmo em momentos de crise. Então, enquanto a maioria das pessoas vai estar sofrendo, você vai estar nadando no dinheiro. Bem, eu separo três tipos de carteiras de investimento. A gente tem as carteiras comuns, as carteiras anticrise e as carteiras antifrágeis. A carteira comum é essa que, sei lá, 90% dos investidores têm. Vai ter uma boa rentabilidade, só que em momentos de crise vão sofrer bastante. Temos também aqueles, sei lá, uns 9% de investidores que possuem uma carteira de investimento anticrise. E, além de entregar uma boa rentabilidade igual à carteira comum, ela te protege em momentos de crise. Temos também as carteiras antifrágeis, que são capazes de te entregar mais dinheiro até em momentos de crise. Essa terminologia antifrágil não existia antes. Quem inventou ela foi esse carinha aqui, ó, um economista muito famoso, autor de vários livros, como por exemplo A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, Iludidos pelo Acaso, enfim. Muita gente conhece o Nassim Taleb, e de acordo com ele, antifrágil é algo que se beneficia com o caos. Então, se você monta uma carteira de investimento antifrágil, você vai se beneficiar com o caos. Todo mundo vai estar sofrendo e você vai estar ganhando dinheiro. Mas, para você aprender a montar uma carteira de investimento antifrágil, você precisa entender primeiro os problemas que montar uma carteira da forma errada vai te proporcionar e os benefícios de montar uma carteira de investimento segura, uma carteira de investimento da forma certa, uma carteira de investimento antifrágil. Comecemos aqui pelos problemas. Primeiro, falsa sensação de segurança. Isso porque talvez você esteja achando que vai estar diversificado, mas está muito exposto a um segmento, está muito exposto a um tipo de ativo, está muito exposto na sua parte de risco na carteira. Outro problema, complexibilidade excessiva, porque às vezes você começa com uma estratégia, aí muda para outra, vem um método, muda para outro, e quando você menos esperar, a sua carteira de investimento está tipo um Frankenstein, muito complexa. Outro problema, reajuste frequente, porque se você não sabe o que está fazendo, você pode comprar ativos novos, você pode sempre estar vendendo, enfim, desalinhamento com seu perfil. Pode ser que você esteja exposto a um risco que você não queria correr, mas acaba que você nem sabe. Se surgir alguma crise, você pode se desesperar e vender seus ativos na baixa. Outro problema, dependência. Isso aqui, na minha opinião, é um dos maiores problemas. Se você investe apenas com base em recomendação, você não vai estar alinhando aqueles seus investimentos de acordo com seus objetivos. Vai que aquele influenciador, por exemplo, que você está copiando na carteira, muda a estratégia. Ele vai ter dinheiro, talvez você não tenha. Então, ter dependência não é nada bom para sua carteira de investimento. Dificuldade em manter disciplina, porque afinal você não vai saber o que está fazendo. Expectativas irreais de retorno. Vejo muita gente falando: ah, não invisto na renda fixa porque está pagando 0,8, 0,9, 1% ao mês. Muita gente está acostumada com pessoas falando: ah, a gente vai ganhar 20%, 30% ao ano. Cara, isso não existe. Uma vez ou outra no ano, beleza, isso pode acontecer, já aconteceu. Mas todo ano 30%, 40%, isso é uma expectativa irreal de retorno. Falta de liquidez. Pode ser que você queira resgatar seu dinheiro daqui 6 meses, um ano, 2 anos. Se você não alinhar isso com a liquidez dos seus investimentos, você pode sair prejudicado. Foco excessivo no curto prazo, nem preciso falar muito, né? Isso aqui mexe muito com o emocional, você pode acabar vendendo na baixa, ou excesso de otimismo. Você pode estar achando que a sua carteira de investimento está muito diversificada, está de boa, está conseguindo acompanhar aquele influenciador da hora, mas beleza. Pode ser que em um momento o mercado caia porque sempre vai surgir alguma crise. Com isso você vê que montar uma carteira de investimentos da forma errada pode te dar muita dor de cabeça através de todos esses problemas. Mas agora, quais são os benefícios de montar uma carteira de investimento da forma certa? Redução do risco de perda, porque você vai diversificar da forma certa, proteção contra a inflação, criação de renda passiva constante, porque você vai se programar para isso, alcance de metas de longo prazo, aproveitamento de oportunidades de mercado, isso aqui é muito importante, principalmente em carteiras antifrágeis, dá para aproveitar isso aqui. Redução de impostos, porque você não vai ficar vendendo toda hora. Controle emocional em decisões financeiras, porque você vai saber o que você está fazendo, você vai conseguir gerenciar sua liquidez, maximizar o seu retorno através de juros compostos e algumas técnicas que eu vou te mostrar. Planejamento de aposentadoria, planejamento para emergências, proteção patrimonial em crises econômicas, isso aqui
sua carteira anticrise e a carteira antifrágil vão te proporcionar, só que antifrágil, além de te proporcionar a proteção, vai te proporcionar rentabilidade também. Proteção contra a desvalorização cambial, a gente sabe, o real está desvalorizando frente ao dólar, isso já há bastante tempo, e autonomia financeira, porque você não vai ficar dependendo de um YouTube, um influenciador, um assessor para montar sua carteira de investimento. Você vai conseguir, através de técnicas bem simples, montar uma carteira de investimento antifrágil capaz de fazer você prosperar, mesmo em momentos de crise. Mas agora vamos lá. Qual é a diferença de uma carteira comum, uma carteira anticrise e uma carteira antifrágil? Aqui eu separei por aspectos. Vamos começar pelo objetivo. Qual é o objetivo da carteira comum? Crescimento e rentabilidade de longo prazo. Lembrando que essa parte aqui é cumulativa. As outras carteiras também vão ter o que a carteira anterior tem. Por exemplo, aqui, ó, carteira comum, crescimento e rentabilidade no longo prazo. Uma carteira anticrise, além de ter crescimento e rentabilidade no longo prazo, ela vai resistir às crises. Já a carteira antifrágil vai lucrar com as crises. Ela vai crescer, vai aumentar a rentabilidade no longo prazo, vai resistir e vai lucrar com as crises. Mas agora, o segundo aspecto, qual é o foco principal dessas carteiras de investimento? A carteira comum foca em dividendo. Tenho certeza absoluta que ou você conhece alguém que foca em receber dividendos através de empresa, fundo imobiliário, enfim. Temos as carteiras anticrises que, além de focar em dividendo, foca também em ativos defensivos, como é o caso do ouro, por exemplo. Já a carteira de investimento antifrágil foca em dividendo, tem ativo defensivo, tem também ativos de crescimento e ativos descorrelacionados. Ativos de crescimento, por exemplo, podem ser essas empresas que ainda não distribuem rendimento, né? Não distribuem dividendo, mas pode ser que elas cresçam tanto que uma hora ou outra começa a remunerar e muito o seu acionista. A gente já viu, por exemplo, a Apple. Ela não distribuía dividendo, cresceu muito, valorizou muito o seu patrimônio, né? O patrimônio dela dos seus acionistas, depois começou a distribuir dividendo. Já essa outra parte aqui, de ativos descorrelacionados, já já eu explico, porque é uma teoria um pouco mais complexa. É uma das teorias que são base para as finanças e investimentos que a gente tem hoje em dia. Beleza. Próximo aspecto é ter a estratégia. Qual é a estratégia de cada uma das carteiras? A estratégia da carteira comum é o buy and hold e diversificação por percentual. Por exemplo, você que foca no longo prazo, você faz o buy and hold. Você compra e você não sabe quando você vai vender ou se você algum dia vai vender. Mas quando você vai investir, você foca o quê? Em percentual, por exemplo. Eu quero 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa, 10% em investimentos no exterior, algum percentual em criptoativo. Então você separa a sua carteira de investimento de acordo com percentuais. Já a anticrise é da mesma forma, foco no longo prazo e a diversificação por percentual. Já a estratégia da carteira de investimento antifrágil, eu apelidei de rosa dos ventos. Você vai olhar o risco na carteira, você vai olhar a correlação, você vai olhar várias teorias de caras famosos, por exemplo, Eugênio Fama, que tornou famoso a hipótese dos mercados eficientes, o portfólio de Markowitz, né? Teoria do portfólio de Markowitz, a estratégia Barbell de Taleb, o santo grau dos investimentos de Ray Dalio, enfim, eu juntei várias teorias, inclusive de ganhadores do Prêmio Nobel, para montar a Rosa dos Ventos. Eu sei que pode parecer muito complexo, porque tem muita teoria, mas já já vou te mostrar a Rosa dos Ventos e você vai ver que é muito simples você aplicar essa estratégia. Lembrando que isso aqui é cumulativo. Então aqui você vai usar várias estratégias, além do buy and hold, e pode também, se quiser, diversificar por percentual. Essa parte aqui já não é obrigatória, mas se você quiser, para tornar sua carteira de investimento mais antifrágil ainda, você pode. Qual é o próximo aspecto? Você vai olhar a performance em momentos de crise. E aqui você vê que a carteira antifrágil começa a se destacar. Na verdade, eu já acho que estava se destacando, mas enfim, olha só aqui. A carteira comum vai sofrer em momentos de crise. Por exemplo, a gente teve pandemia, 2020, bolsa caindo 30, 40, 50%. Vários investidores desesperados. Ou você foi um desses investidores, ou conhece algum amigo que foi. Carteira anticrise, ela vai manter estabilidade, até porque ela possui ativos defensivos, como é o caso do ouro.
Agora, uma carteira de investimento antifrágil, ela vai crescer, ela vai aumentar o dividendo e vai aumentar a valorização, seja de cota de fundo imobiliário, de ação, de REIT, investimento no exterior, criptomoeda, enfim. Com a carteira de investimento antifrágil, você vai se beneficiar das crises. E o último ponto, mas não menos importante, o balanceamento de carteira. Todo investidor, do mais novo até o mais antigo, sabe que balancear a carteira de investimento é essencial. Mas como funciona o balanceamento de carteira nessas carteiras aqui? Na carteira comum, por percentual. Por exemplo, se você estabelece que é 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, depois de um tempo, se tiver, sei lá, 40% em ações e 15% em fundos imobiliários, você foca em investir para ficar de novo aquele 30-20, aqueles percentuais que você estabeleceu no início da sua jornada, tanto em carteira comum quanto em carteira anticrise. Mas na carteira de investimento antifrágil, você vai usar o CNC além de usar os percentuais. Como assim? O que significa CNC? É uma técnica que eu criei que basicamente significa crise, ninguém e ciclos. Fica tranquilo que já já vou te dar um exemplo. Mas agora você pode estar pensando, ah, Matheus, eu tenho uma carteira normal ou eu tenho uma carteira anticrise e tá de boa. Beleza. Em momentos comuns, em momentos normais, todas essas carteiras, carteira comum, carteira anticrise, carteira antifrágil, todas elas vão te proporcionar uma boa rentabilidade se você não cometer nenhum erro. Elas vão te proporcionar uma boa rentabilidade, você vai receber dividendo, você vai receber rendimento, sua carteira vai crescer, seu patrimônio vai crescer. Mas agora, em momentos de crise, cara, ter a carteira de investimento antifrágil é essencial para você manter o seu crescimento de patrimônio. E sabe o mais interessante? Parece que a gente sempre está em crise. Separei algumas crises aqui, só para você ter ideia. De 79 a 94, hiperinflação. Para quem não sabe o que é inflação, é esse aumento de preço das coisas, bens e serviços. Agora pensa, em 90, 91, 92, se você tem acima de 40 anos, tenho certeza que você deve lembrar que quando você ia no mercado, o pessoal estava lá, ó, remarcando o preço dia após dia, tudo subindo de preço. Isso era a inflação, na verdade, isso é a inflação. Só que de 79 a 94, cara, basicamente o Brasil perdeu o controle, estava subindo de preço de forma extremamente rápida. Em 97, crise asiática, em 98, a crise russa, e não importa se a crise é lá do outro lado do mundo. Hoje, tudo está conectado, um país está conectado ao outro. Então, se der algum problema em um país lá do outro lado do mundo, vai ter impacto aqui no Brasil. Vou dar alguns exemplos. Olha só, um tempo atrás teve aquela crise entre a Ucrânia e a Rússia. O Brasil teve dificuldade de importar fertilizante, teve que pegar de outros países. Com isso, o fertilizante veio para cá mais caro, o agricultor pagou mais caro, repassou, depois foi indo, que ocasionou inflação para os consumidores. Outro exemplo, a China, ela importa muito minério de ferro aqui no Brasil. Se há uma recessão na China, eles não vão importar o tanto que vem importando. Logo, vai prejudicar o Brasil também. Voltando aqui então, 97, crise asiática, 98, crise russa, 99, novo regime cambial, 2000, bolha da internet, foi quando as empresas de tecnologia valorizaram de forma absurda, criando uma bolha, muita gente começou a vender, e em março de 2000 ela estourou, então começaram a cair 20, 30, 40, 50, 60% às vezes, até mais que isso. 2008, crise do subprime, também conhecido por crise das hipotecas, lá nos Estados Unidos, então veja que aquilo que eu falei foi uma crise nos Estados Unidos que impactou o Brasil. Em 2014 a 2016, o Brasil enfrentou uma das suas maiores recessões econômicas. Se eu não me engano, foi a maior recessão econômica no século XX. E em 2016 culminou no impeachment da Dilma, que era a presidente da República. Em 2017 aconteceu o Joesley Day, que é o nome que o mercado financeiro deu para aquelas delações lá em 2017 da JBS envolvendo Michel Temer, enfim, foi um caso extremo de corrupção, o mercado caiu bastante, colocaram o nome de Joesley Day. Em 2018, greve dos caminhoneiros. Agora pensa comigo, 75% dos produtos e mercadorias aqui no Brasil são transportados por caminhoneiros. Eles entrando em greve, tudo subiu de preço. E agora, a mais recente, pandemia, que aconteceu ali por volta de 2020,
a 2023. E todas essas crises fizeram com que não somente a bolsa de valores no Brasil, mas no mundo inteiro caíssem 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, até mesmo mais do que isso. Então, pensando nisso, em ter uma carteira de investimento antifrágil, eu criei várias técnicas. Eu criei a Rosa dos Ventos para você diversificar da melhor forma possível. Diversifiquei o sistema fácil para você conseguir escolher os melhores ativos. Você vai conseguir analisar e escolher os melhores fundos imobiliários com o filtro 7B. Vai aprender a escolher as melhores ações com análise IML. Vai aprender a escolher criptomoedas através da estratégia Barbell, que eu acabei adaptando. Essa estratégia Barbell é de Nassim Taleb. Coloquei também investimentos no exterior que você vai conseguir analisar de forma prática. Vão ser ações, né, estoques, REITs, ETFs, para você escolher os melhores. E eu usei a estratégia da pesca e, logicamente, liquidez que eu chamei de trânsito livre, que é a sua parte de renda fixa, reserva de oportunidade, reserva de emergência, enfim, tudo aquilo para te deixar tranquilo para investir em fundos imobiliários, ações, criptomoedas e investimentos no exterior. Para aumentar ainda mais a sua rentabilidade, eu trouxe para você as estratégias do bem. Cada letra dessa significa uma estratégia. Por exemplo, aqui, ó, o B significa balanceamento estratégico, através daquele CNC. Lembra que eu falei um tempo atrás? CNC significa crises, ninguém e ciclos de mercado. Você não vai balancear sua carteira de investimento com base em meros percentuais. Existe muito mais coisa para você analisar e de forma muito prática e simples, bem mastigada, eu mostrei isso aqui nas estratégias do bem. E M significa multiplicador de dividendo. Existem 4 formas para você aumentar ainda mais a quantidade de dividendo que você recebe. Tudo isso para você aproveitar oportunidades do mercado e, logicamente, ganhar mais dinheiro, valorização e até mesmo dividendo. E diversificação progressiva, para você se expor a riscos de forma certa, de uma forma escalonada e não correr risco a ponto de perder muito dinheiro nos investimentos. Você vai aprender a se expor a risco justamente para ganhar dinheiro. E bem, tudo isso, todas essas técnicas, de forma mastigada, passo a passo, detalhada, eu expliquei dentro do meu curso, que eu chamei de Manual da Carteira de Investimento Antifrágil. É um curso focado em montar uma carteira de investimento. Eu vejo que muita gente compra um curso aqui, um curso ali, mas não tem esse foco na montagem de carteira. Todas essas estratégias aqui, ó, vão fazer você ter uma carteira de investimento antifrágil, capaz de prosperar mesmo em momentos de crise. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá. Nessa aula, para não ficar tão longa, vou te ensinar a Rosa dos Ventos, para você diversificar da melhor forma possível e começar a ter uma carteira de investimento antifrágil. E bem, aqui eu usei várias teorias de Nassim Taleb, de Ray Dalio, de Markowitz, várias outras teorias de finanças, investimentos, enfim, e criei isso aqui, ó. Cara, de forma visual, você vai conseguir enxergar se a sua carteira de investimento é segura, é arriscada, é antifrágil ou pode te dar muita dor de cabeça. Bem, desse lado de cá, ó, que eu coloquei aqui essas bolinhas verdes, você vai colocar os seus ativos que você considera, que você analisou e considera mais seguro. Já nessa outra parte aqui, ó, você vai colocar os seus ativos mais arriscados. Aqui em cima, vou até mudar de cor aqui, ó. Nessa bola aqui, você vai colocar seus ativos seguros que possuem correlação neutra ou negativa. Aqui embaixo você vai colocar seus ativos seguros que possuem correlação positiva. Já nessa outra parte aqui, em ativos arriscados, você vai colocar aqueles que possuem correlação neutra ou negativa. E aqui, ativos arriscados que possuem correlação positiva. Aí você percebe que a Rosa dos Ventos vai separar seus ativos em mais seguros e mais arriscados de acordo com a estratégia Barbell de Nassim Taleb, só que eu dei uma leve adaptada aqui, apliquei também o princípio de Pareto. Vai separar também por correlação, correlação positiva ou correlação negativa ou neutra, que é a parte de Markowitz. E como a parte de correlação é a mais complexa, vou te explicar isso de uma forma bem simples de entender. Para isso, como exemplo, eu vou usar dois bancos, as ações de dois bancos, Santander e o Banco Bradesco. Percebe aqui, ó, que o Banco Santander, ela caiu aqui em 2020, né? A ação caiu aqui em 2020, depois subiu, fez um chifrinho aqui, continuou caindo, fez um chifrinho aqui no final,
caiu e depois subiu. Olha só o movimento do Banco Bradesco. Foi a mesma coisa. Olha só. Caiu, andou um tempo de lado, fez um chifrinho, caiu aqui, fez um chifrinho final, caiu e agora está começando a subir. Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado aqui, só para você ver bem lado a lado como é que tá. Olha como o movimento é o mesmo. Banco Santander aqui desse lado e o Banco Bradesco aqui desse lado. Olha só. Caiu, andou de lado. Aqui, ó. Caiu, andou de lado. Aqui. Caiu e andou de lado. Subiu, fez o chifrinho aqui, ó. Beleza. Aqui fez o quê? Subiu, fez o chifrinho aqui, ó. Beleza. Aí depois continuou caindo, aqui continuou caindo. No final, deixa eu andar aqui mais um pouco. Deixa eu tirar isso aqui para você ver, ó. Agora eu vou para esse lado aqui. No final aconteceu o quê, ó? Subiu, desceu. Outro chifrinho. Aqui aconteceu o quê, ó? Subiu, desceu. Agora aqui vai acontecer o quê, ó? Vai descer aqui até o finalzinho e depois vai começar a subir. Aqui é a mesma coisa. Desceu até aqui e depois começou a subir. Logo, esses dois bancos possuem correlação positiva. Eles vão subir e vão cair juntos. Eles podem ser impactados, por exemplo, com uma política que vai impactar somente o banco. Se vai impactar um banco, vai impactar os dois bancos. Isso é uma correlação positiva. É os ativos subirem e caírem juntos. Já uma correlação negativa é quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Como exemplo aqui eu peguei o Ibovespa e a taxa Selic. Deixa eu te mostrar aqui, ó. E a taxa Selic. E perceba uma coisa, quando a taxa Selic sobe, o que está acontecendo com o Ibovespa? Ele está caindo. Agora, a taxa Selic caiu, o que aconteceu com o Ibovespa? Ele começou a subir. Pode ver que é sempre assim, ó. Selic subiu, Ibovespa caiu. Claro que vão ter momentos, né, um momento ou outro, que um vai estar subindo e o outro também, porque o mercado busca antecipar os momentos da taxa Selic. Mas se você ver que no longo prazo, você vê que quando um sobe, o outro cai. Quando o Ibovespa sobe, a taxa Selic cai. Quando a taxa Selic cai, o Ibovespa sobe. Isso porque, muito simples de explicar, existem duas formas de explicar isso aqui. Primeiro, quando a taxa Selic está subindo, quer dizer que os juros estão mais caros. Se os juros estão mais caros, quer dizer que as empresas, né, a dívida das empresas está aumentando. Isso aumenta o risco daquele ativo, o risco daquele fundo imobiliário. Segundo ponto, quando a taxa Selic está alta, a renda fixa está remunerando bem. Hoje mesmo a gente está vendo a taxa Selic a quase 15%. O que está acontecendo então? O Ibovespa está caindo, quando os imobiliários estão caindo, porque muita gente prefere investir em renda fixa pagando muito do que investir em ações, em fundos imobiliários, em REITs, que naquele momento está com a remuneração um pouco menor. Mas quando isso se inverter e a taxa Selic começar a cair, o Ibovespa, os fundos imobiliários vão começar a subir. Ou seja, isso aqui é uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Já a correlação neutra, nem preciso explicar tanto, né? É basicamente quando um ativo não tem nada a ver com o outro. Mas beleza, como é que você aplicaria a roda dos ventos olhando tudo isso na sua carteira de investimento? Eu trouxe um exemplo para você entender como é que vai funcionar. Olha só aqui, ó. Eu sei que eu estou um pouco na frente, mas já já eu saio. Estão aqui os ativos mais arriscados e aqui os ativos que eu considero mais seguros. Vamos olhar agora quadrante por quadrante. Olha só, vamos começar pelo primeiro quadrante. São os ativos seguros que possuem uma correlação negativa ou neutra, mas são seguros. A Porto Seguro, do setor de seguro. A Telefônica é de telecomunicações. A VEG, equipamentos eletroeletrônicos. Pode ver que uma empresa basicamente não tem nada a ver com a outra. Ou é correlação negativa ou é correlação neutra, a gente coloca bem aqui. Agora a gente tem McDonald's, ganha muito dinheiro com lanche, ganha muito dinheiro com a parte imobiliária, né, os aluguéis. A Apple, basicamente de tecnologia, a Visa também de tecnologia. Só que a Apple, o foco dela é o quê? O foco dela é smartphone, esse tipo de produto. Já a Visa foca em sistemas de pagamentos. Então são empresas totalmente descorrelacionadas. Mas agora temos esse REIT aqui, EXR, que mexe com self-storage, e temos esse outro REIT nada a ver com EXR. A gente tem um fundo imobiliário, ó, HGRU, que é um fundo imobiliário de renda urbana. Beleza, esses ativos eu considero seguros e não possuem nenhuma correlação um com o outro. Pode ver que se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o setor de seguro, da Porto Seguro aqui,
nada vai impactar as outras empresas. Mas agora a gente tem a parte segura que possui uma correlação positiva, ou seja, vão cair ou vão subir juntos. Por exemplo, a gente viu Banco Bradesco e Santander. Outros REITs também que pode cair junto, EQX e DLR, que são de data center. Os dois são de data center, então podem subir e cair juntos. VISC11 e MAL11, fundos imobiliários de shopping, HGLG11 e LVBI11, fundos imobiliários de logística, e ativos ligados ao CDI, por exemplo, taxa Selic, CDB, LCI, LCA, que rende percentual do CDI. Pode ver que estão na parte segura, mas possuem alguma correlação com algum outro ativo da carteira de investimento. Lembrando que essa carteira aqui não é recomendação, é apenas um exemplo, é educacional. Agora, na parte arriscada, eu separei aqui, por exemplo, ó, a MEN, que é um estoque, uma empresa lá no exterior que basicamente investe em startups. Não tem nada a ver com a Pets, que mexe com animais, ou com a Mills, que aluga basicamente equipamentos para a construção civil, o SDT, que é uma criptomoeda, e o ETF SOX, que mexe com empresas de semicondutores. Já na parte de correlação positiva, mais arriscadas, a gente coloca aqui, por exemplo, HCTR11 e DEVA11. São dois fundos imobiliários arriscadíssimos de papel. Os dois vão subir ou vão cair juntos se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o mercado de CRIs. A Gol e a Azul, empresas super arriscadas. E para finalizar a carteira, Bitcoin e Ethereum. Mas agora, como isso aqui vai te proporcionar uma carteira de investimento antifrágil? Primeiro, você vai olhar quanto que você investiu nessa parte aqui, você vai somar o patrimônio que você tem investido nessa parte aqui e o patrimônio que você tem investido nessa parte aqui, na parte mais arriscada e na parte mais segura. A parte segura deve ter entre 70% e 90% do seu patrimônio e a parte arriscada deve ter entre 10% e 30% do seu patrimônio. Você fazendo isso, pode ter certeza, você começa a ter uma carteira de investimento antifrágil. E se você quiser entender melhor como funciona a Rosa dos Ventos, como funciona o sistema fácil para escolher os melhores ativos, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, investimentos no exterior, como ETF, estoque, REIT e até mesmo ativos de liquidez de renda fixa, bem como as estratégias do bem para você aproveitar oportunidades do mercado e multiplicar dividendo e se expor a riscos de forma certa, de forma escalonada, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do Manual da Carteira de Investimento Antifrágil. Se você quiser clicar, você será muito bem-vindo. Fico por aqui e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até mais!